Muito boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Cultural FM de Torres. Mais uma vez estamos aqui numa iniciativa de valorização da cultura aqui na nossa região do Litoral Norte. Hoje estamos aqui no estúdio Tanto de produtores de audiovisual e estamos aqui entrevistando, vamos ter um contato com o escritor médico Luiz Nicanor, um dos escritores mais consagrados que temos aqui na nossa região e que está nesse ano fazendo 80 anos de idade e concelebrado por todas as academias, toda a comunidade aqui de Santo Antônio da Patrulha, onde nos encontramos. É uma satisfação muito grande. Estamos aqui, além do Luiz Nicanor, que está aqui à minha esquerda, está aqui também o poeta Joaquim Monks, consagrado poeta, membro da Academia Rio Grandense de Letras, e Eduardo Jablonski, crítico literário também, com mais de 10, já são 33 livros. 33 livros escritos. Agora que será escrito sobre ele, diz ele que está constrangido. Lá estaremos para verificar. Bom, é uma alegria muito grande trazer a todo o público do Litoral Norte e aqui essa gravação irá para várias plataformas da Cultural FM, também daqui do Estúdio Tanto, e todos aqueles que quiserem divulgar essas impressões que aqui hoje colheremos do nosso querido escritor Luiz Nicanor. Eu passo então para o nosso colega aqui, que é o Joaquim Monks, para a primeira apresentação do Luiz Nicanor. Em nome da Casa do Poeta Brasileiro, que eu tenho a alegria de coordenar desde 2003, e que representa um engajamento de 77 casas em 22 estados da federação, e na qualidade de ex-presidente da Casa do Poeta rio-grandense, no período de 90 a 1993, com muita alegria, Luiz Nicanor, estamos recolhendo esta matéria, saudando, agradecendo a vida, os teus 80 anos. E nós, de pleno acordo, pela bondade daquele que nos dirige, seja que nome tenha ou que concepção se tenha em qualquer religião, essa figura única que nos abençoa para que nós possamos dizer do amor que temos por ti como pessoa, pela tua família, e dedicamos este programa em homenagem à Dona Arlete, tua esposa, falecida durante o período da pandemia, e a tua família de filhos, netos, bisnetos, e que tornam obrigatória a nossa passagem aqui por Santo Antônio da Patrulha. Aproveitamos então para agradecer ao Luiz Guilherme, que eu tive a alegria de conhecer menino, assim como o Luiz Gustavo, os teus filhos, nos primeiros lançamentos em Porto Alegre. Agradecer à equipe do Estúdio Tanto, e passo desde logo a colocar parte do que já dissemos está publicado no Poesia na Praça 2020, é a 31ª Antologia Poética Patrulhense, editada pela entidade local, pelo Centro de Escritores de Santo Antônio da Patrulha. Grêmio Literário Patrulhense. E é o Grêmio Literário Patrulhense, dos quais eu tenho de memória Ivone Celistre, Adir Benfica, figuras que são imortais ao nosso coração e ao movimento associativo literário, porque nós não somos apenas poetas, escritores, contistas, produtores de artigos. Nós somos, enfim, aqueles que dão a mão para aqueles que estão sendo iniciados.
E é nesse sentido que nós procuramos orientar. Assim como o Jablonski, o professor Jablonski, aqui presente, faz o seu aporte crítico em cima de textos produzidos pelos escritores, nós nos orgulhamos de ser ativistas culturais. E lá pelas tantas eu digo assim: Luiz Nicanor, o poeta em sintonia com o seu tempo. E faço uma remissão a Stanley Kunitz, poeta americano que foi consultor de poesia do Congresso americano. Ele diz assim: o artista é, em boa medida, o doente e o médico de si mesmo. Então eu digo, há pessoas que são imprescindíveis à sua comunidade, porque esta necessita de suas presenças, de suas presenças, de suas disponibilidades, de suas diuturnas prestações para atender às demandas cotidianas. Ainda mais num país que busca de sua identidade como nação, busca a sua identidade como nação e de seu necessário desenvolvimento social e político. Qualquer povo, grupo social ou etnia necessita deles, porque são especiais. Percebem o que está a fazer falta, especialmente quanto à liberdade de expressão e à axiologia de justiça e equidade no cadinho de sua fermentação social. O Brasil dos tempos atuais precisa dar conta ao mundo de sua grandeza territorial, tornando-a útil aos seus mais de 210 milhões de habitantes. Isto há 3 anos. Tornando-a útil aos seus mais de 210 milhões de habitantes necessitados de atenção e zelo no tocante ao comer, beber, trabalhar, ganhar dinheiro e conviver em paz. Há profissionais que detêm este viés social e sobre eles se acumulam esperanças. 2 desses grupos de pensamento e ação podem ser elencadas como exemplos: os médicos e os poetas. O primeiro é o cidadão que fez o juramento de Hipócrates, prometendo cuidar do corpo humano, de sua complicada psique e do funcionamento dos milhões de células que compõem o Homo sapiens, um organismo exemplar nascido pronto por e para o mistério da vida sobre o planeta. O absoluto de tudo o colocou nesse território de desafios as aptidões para que possa ser útil ao outro, numa gestão de fidedignidade à fonte original que o pôs no planeta. Tudo isso para dizer e agradecer a tua presença entre nós. Por ora, é o que nós podemos dizer nesse documento com que pretendemos que seja registrada a tua imagem aos 80 anos, a tua palavra, o teu saber através dos livros, o que a crítica literária fala sobre a tua obra e também o chefe de família exemplar, filho de um médico, do Dr. Bonifácio, também poeta. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui abraçados no amor pela palavra e pela arte de dizer, e que o Brasil se aprimore e se conheça cada vez mais pela pena de seus escritores. Puxa, muito obrigado. Muito bacana. Muito bem, então vamos escutar agora o nosso querido crítico literário, o Jablonski. Com isso, talvez já comecemos a dar início à palavra já tão esperada agora do nosso escritor Luiz Nicanor. Jablonski. Eu não me lembro exatamente que ano foi, eu acho que 2015. Aí eu fui propor para o nosso amigo Dr. Nicanor. Eu estava a fim de escrever um livro a respeito da tua obra, a respeito da biografia literária, não biografia pessoal, não contar a vida dele, mas de tudo que ele fez, publicando na Poesia na Praça, publicando nos livros todos e tal. Ele aceitou prontamente, eu fiz o livro, eu estava recém começando a fazer crítica literária em livro, né? Eu comecei em 1990 a escrever em jornal, depois em 2010 eu comecei a publicar livro e depois eu acho que era 2015, se não estou equivocado.
Daí eu fiz um livro sobre Dr. Nicanor. Sim. Esse é o livro Biografia Literária do Dr. Nicanor, publicado em 2015. Aí aconteceu a seguinte situação. Eu sou um cara, como dizia o Machado de Assis, e eu não estou me comparando, obviamente, né? O Machado de Assis se dizia que ele era um caramujo. Então, que ele era fechado e não ia muito a eventos sociais. Eu sou um cara fechado. Eu gosto só de ficar lendo, escrevendo. E o único evento social que eu ia, e durante muitos anos fui, cada vez que eu publicava um livro, eu visitava o Dr. Nicanor para tomar um café e para dar um livro para ele para conversar. Eu, na minha opinião, as duas melhores pessoas que eu conheci na minha vida é o Dr. Nicanor, aqui de São Antônio da Patrulha, o cara mais maravilhoso que eu já conheci, e o meu sogro, que é o Elísio Ireno Lauck. Eu acho ele maravilhoso, gente boa pra caramba. É outro cara que eu admiro profundamente, mas não é da área de letras, né? Ele não tem, assim, ilustração intelectual e tal, né? Então eu sempre via, era o único evento social que eu fazia. Toda vez que tinha algum evento literário, eu nunca ia. Eu sempre ficava, né? Num dos eventos que eu fui agora recentemente, aí estava a presença do que talvez seria o maior intelectual aqui de São Antônio da Patrulha, que é o Ronei. É Ronei Luiz Soares. Porque ele lê uma enormidade. Eu leio muito, talvez um livro por dia, mas ele lê mais do que eu. E lê mais do que o Dr. Nicanor. Então, por isso que eu acho que o Ronei seria o maior leitor de São Antônio da Patrulha. De repente, o Dr. Nicanor o segundo, talvez eu o terceiro. A gente lê pra caramba, muito. E aí, conversando com os dois, tomando café, falando apenas de literatura, sem precisar falar mal de absolutamente ninguém, o que eu acho uma coisa muito positiva e muito importante. Aí eu descobri que o Dr. Nicanor ia fazer 80 anos. E eu pensei assim, eu tive uma ideia. Bom, eu tô cheio de livro para escrever. Graças a Deus, tem duas editoras que ligam para mim e pedem, Eduardo, eu quero um livro tal. Aí, então tá, eu vou atrás e faço o livro. Daí depois, a outra editora, uma delas, que é a Bestiário, do Roberto Schmidt Prim, me pede livro o tempo todo, né? Agora eu estou escrevendo sobre a Marli Silveira para Bestiário. Logo em seguida eu vou escrever sobre o terceiro livro, sobre o Carlos Nejar, que é sobre o teatro do Carlos Nejar, também para a editora Bestiário. E a Bestiário me pediu um livro sobre a poesia religiosa do Armin Trevisan. Aí seria o segundo livro sobre Armin Trevisan. Os três, mas eu tinha vários outros para fazer antes. Recém eu tinha que fazer um livro sobre um russo, sobre a história de um russo. Primeiro professor de língua portuguesa na Rússia. Aí o livro já está pronto, já entreguei para Bestiário e tal, mas eu pensei assim, tá, mas aí o Dr. Nicanor faz aniversário no dia 8 de abril. O dia 6 de abril é um dia importante para mim, porque é aniversário do Luiz Miranda. Tudo que eu tenho na vida, eu devo, literariamente falando, ao Luiz Miranda. Então, dia 6 de abril, eu queria, inclusive, lançar um determinado livro, que eu vou falar depois, no dia 6 de abril, por causa que é o aniversário do Luiz Miranda. Mas eu pensei, será que eu consigo parar tudo que eu estou fazendo e tocar e escrever um livro novo sobre o Dr. Nicanor e fazer de surpresa? Aí esse livro está aqui, ó. O livro sobre o Dr. Nicanor, 80 vezes o Dr. Nicanor, porque está completando 80 anos. Aí, lendo, eu já tinha lido, mas depois eu acabei dando um clique, o neopicaresco e o melhor da literatura patrulhense. Então, por que neopicaresco? Eu estou fazendo minha terceira faculdade de Letras Espanhol, na Universidade Federal de Pelotas, por um convênio que existe aqui em São Antônio da Patrulha. Quem inventou a Universidade Aberta do Brasil foi o presidente Lula em 2005. Mas quem trouxe para cá toda a estrutura foi o prefeito Zezo e antigamente o vice-prefeito Daisson, né? Montaram toda a estrutura aqui em São Antônio da Patrulha. Então tem faculdade de graça a rodo para todo mundo aqui, que é a faculdade inventada pelo Lula, mas que foi tudo proporcionado pelo prefeito Zezo e o Daisson aqui em São Antônio da Patrulha. Aí eu estou estudando, já que eu gosto de estudar, e eu estava estudando uma cadeira sobre o picaresco, exatamente agora. Eu já tinha lido sobre o picaresco. O que é picaresco na literatura espanhola? Dom Quixote La Mancha, publicado em 1605, é um picaresco, ou seja, porque é gozação, é palhaçada, é fazer piada e tal, sempre com gozação, sempre com palhaçada. E os grandes escritores picarescos espanhóis, todos eles faziam literatura de gozação. Eu já tinha lido toda a literatura do Dr. Nicanor, comecei a reler, comecei a dar um gás para começar. Aí eu comecei a minha produção de escrever
Crítica literária é uma página por dia, mas aí para ele eu comecei a fazer em torno de 4, 5 páginas por dia, tocando, para ver se eu conseguia terminar de uma vez, porque eu tava com medo que desse errado para o livro ficar pronto e eu trazer, né? E eu descobri, me dei conta, Doutor Nicanor é um picaresco, ou seja, é um gozador. Ele tá sempre fazendo piada, sempre é gozação e gozação e gozação e gozação. Cada uma das histórias ali dá para contar numa roda de amigos para dar risada. Então, o objetivo é fazer piada. O objetivo é ser um neopicaresco. O objetivo é exatamente esse, de divertir o possível leitor. E eu nunca tinha escutado ninguém comentar nada que tivesse lido o Doutor Nicanor, que me deixou muito impressionado. Mas, então, escrevi e fui escrevendo. Como eu sou de outra região, eu sou de Porto Alegre, nasci, vivi, me criei em Porto Alegre, mas eu moro aqui há 21 anos por ter me casado com uma patrulhense. Também escritora Elaine Lau, que escreve bem pra caramba, professora do Colégio Santa Terezinha, e também professora e foi vice-diretora há muitos anos de um colégio de Gravataí, da prefeitura de Gravataí. Bueno, então eu comecei a perceber mais ou menos a maneira de o patrulhense se comportar, que é diferente da maneira que o porto-alegrense se comporta. Acabei fazendo muitos comentários no livro a respeito de como o patrulhense se comporta, como é que funciona o relacionamento aqui em Santo Antônio da Patrulha. E terminei o livro, deu certo. Dos 33 livros que eu publiquei, eu havia prometido para mim mesmo: nunca iria pagar para publicar. Isso é uma determinação minha. Eu não pago para publicar. Mas este aí eu paguei. Porque esse aqui, daí a editora não ia dizer assim, ó, eu quero, né? Porque a editora pede para mim, eu faço o livro e tem o esquema lá que a editora organiza, tanto a editora Alcance como a editora Bestiária. É uma situação diferente. Mas esse aí eu fiz questão. Né? É um presente. Então é um presente de aniversário. Presentão. É. Eu pensei assim, ó, para ser um presente, eu pensei assim, vou convidar a moça que escreve crítica literária na Folha Patrulhense, que é a Monique Rodrigues, para fazer uma orelha. Ela fez a orelha e tal. Aí eu pensei assim, ó, na contracapa tem um monte de escritor importante aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, né? E escritores que eu conheço. Tem o Joaquim Monks, tem o, sei lá, o Elvio Vargas, tem o Luiz Coronel, tem vários escritores importantes, tem o José do Adegrazi e tal. Mas eu pensei assim, não, mas eu queria um cara que fosse nacional, né? Conhecido no país todo. E daí eu pensei assim, então eu vou convidar o Carlos Nejar. Carlos Nejar, o único gaúcho membro da Academia Brasileira de Letras. Eu liguei para ele e pedi, cara, tu me faz um prefácio, não, para botar na contracapa do livro. Em 60 segundos ele escreveu o texto, deixou tudo pronto e já mandou para mim. A rapidez do Carlos Nejar é uma coisa impressionante, por isso que ele tem 200 e poucos livros publicados, né? Ou 250, ele tem uma coisa assim astronômica de publicação. A cada mês sai um livro novo e vai saindo. E ele tem 85 anos, eu acho. Ele é de 39. Ele tem uns 80 e tantos Ele é anos. de 39. Então aí eu fiz o livro ficou pronto, mas eu pensei assim, eu falei pra Amanda, ali a filha, né? Eu falei assim, eu vou dar um presente, mas pro Doutor Nicanor, e o presente é grande, é uma coisa que... Assim, deixa o Paulinho ler o que o Nejar escreveu. Dá licença, então, vamos aqui. Do Carlos Nejar. É a contracapa, né? Contracapa. Luiz Nicanor, médico de alentados e meritórios serviços na comunidade de Santo Antônio da Patrulha, diretor do hospital de mesmo nome, está à beira dos 80 anos e é escritor de 9 livros, entre poemas, contos e crônicas, destacando-se como contista, com linguagem renovadora e poderosas figuras de linguagem. E tem o privilégio de ser analisado por Eduardo Jablonski, mestre em letras, sabidamente um dos maiores especialistas na literatura do Rio Grande do Sul, entre os admirados críticos brasileiros pela lucidez e generosidade, e revela o acontecimento a ser registrado de um contista num tempo de encolhimento cultural, e sei que será acolhido por sua grandeza. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 23. Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras. E daí quando ficou pronto o livro, eu fiquei pensando assim, mas e agora?
E se de repente eu vou fazer uma surpresa no aniversário do Tony Canor, ele morre do coração? Mas daí é complicado. Aí é complicado, porque eu já vi isso acontecer. A emoção. Da emoção. Eu já vi situação assim do semifinal da Libertadores da América, um senhor aí de 70, 80 anos morreu do coração. Eu já vi situação da Copa do Mundo de 70, uma pessoa ficar emocionada e morrer do coração também. Aí eu pensei, não, então eu vou revelar antes. Aí eu revelei antes disso, eu escrevi um livro sobre o Dr. Nicanor e tal. Depois eu marquei uma conversa com o Dr. Nicanor, também com o Ronei, aí eu dei um livro para cada um, para que não tivesse um impacto grande, para fazer a coisa ficar mais suave, para não dar problema. Eu acho que deu mais ou menos para essa situação acontecer, para não dar problema e não dar esse impacto e o Dr. Nicanor não ter um ataque. Mas as duas filhas disseram pelo WhatsApp, olha, foi a Juliana e também a Amanda, olha, o pai tá tendo um ataque aqui, a coisa tá... mas era isso. O objetivo era homenagear o Dr. Nicanor. Muito bom. E afinal de contas, a produção poética deve apresentar uma necessária opacidade. Luiz Nicanor apresenta uma poesia dúbia, nublada, e é por meio disso que amplia o significado. Se fosse diferente, buscasse a comunicação com linguagem de fácil entendimento, não seria um poeta. Por que o crítico diz isso e o que dirá depois o autor? Por que tu abordas isso, Jablonski, em relação à opacidade da escrita no conto ou na poesia? Eu achei interessante que o Joaquim Monks, eu acabei conhecendo o Joaquim Monks porque antigamente eu fazia uma oficina literária e a Maria Heloísa aqui da Costa, daí disse, falou Joaquim Monks e tal, já tinha ouvido falar, já tinha lido a respeito e tal. O grande escritor brasileiro que mandava cartas para fazer magistério poético no Brasil, primeiramente foi Mário de Andrade. Depois, o outro escritor que começou a falar sobre criação literária para tentar ensinar os poetas a fazer poesia é o Joaquim Monks. E ele tocou nesse assunto porque é o assunto que interessa a ele, porque é o assunto que ele gosta. Seguramente. Porque é o assunto que... Eu tenho certeza que vocês também gostam. E gostarão muito porque isso... É excelente que o autor e o crítico coloquem a questão da opacidade, afinal de contas, o que é a palavra? Essa opacidade na palavra, na produção poética ou na produção prosaica? Então, olha só, seguindo esse contexto, Mário de Andrade deu aula de poesia para escritores do Brasil inteiro através de cartas. Muito antigamente, o Rainer Maria Rilke escreveu cartas a um jovem poeta. Maravilhoso. É maravilhoso o livro. Foi um dos primeiros que eu li para tentar ensinar como é que se faz poesia ao Franz Capus, poeta iniciante da região lá do Rilke. O Joaquim Monks faz nas redes sociais e também nos seus livros e também naquele site Recanto das Letras, escreve o seu magistério poético. Eu comecei a escrever crítica literária em jornal e passei por muitos jornais. Cheguei a publicar em torno de 2.000 artigos de crítica literária em jornal, em vários jornais do Rio Grande do Sul, em 1990. Descobri por aquela época, estava fazendo faculdade de letras em inglês na Universidade La Salle de Canoas, um crítico literário norte-americano chamado Ezra Pound, que escreveu ABC da Literatura e Arte da Poesia. E ele diz o seguinte, entre outras coisas, que é um autor que todos os livros de crítica literária que eu faço, agora já são 33, mas nos próximos 2, 3 meses já vão ser 36, ele diz o seguinte, literatura é palavra rica em significação. Então ele quer dizer o seguinte, o escritor escreve um verso, esse verso tem que ser opaco, ele tem que fazer o leitor pensar, criar um enigma. O escritor argentino Ricardo Piglia, que morreu faz poucos anos, ele chegou a dizer assim, a função de um crítico literário é a função do investigador de polícia. Tu tem que descobrir aonde o poeta quer chegar, o que ele quis fazer com aquela opacidade, com aquela literatura um tanto quanto hermética, difícil de compreender.
que inclusive é o que faz o Doutor Nicanor, e o filho dele, o Luiz Gustavo, ali faz com exímia qualidade, que eu já li vários poemas dele, também é altamente qualificado, que é também o que faz o Joaquim Monks na sua poesia. O leitor vai ler e tu vai refletir a respeito, e quanto mais pessoas lerem aquele poema e aquela imagem, mais pessoas refletirem coisas diferentes, baseado na sua visão de mundo, na sua ideologia, na sua experiência de vida, etc. Então, quanto mais riqueza de interpretação tiver, tanto melhor é o poema. Motivo pelo qual, quando a gente estava conversando agora de meio-dia, o Joaquim Monks comentou assim, falou a respeito do poeta Manuel Bandeira. O poeta Manuel Bandeira é um péssimo poeta, na minha visão, e a professora doutora da URGS, no mestrado e também no doutorado de literatura brasileira, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria do Carmo Campos, uma vez ela disse em sala de aula, e ela não pediu que ninguém dissesse, eu não faço fofoca de ninguém, não falo o nome de ninguém mal em situação nenhuma, ao contrário do que muita gente faz, inclusive. Mas a Maria do Carmo Campos não disse pra gente não comentar nada e não falar nada sobre o comentário que ela fez do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira é péssimo, o Manuel Bandeira não sabe escrever. O Manuel Bandeira, ele diz, eu te amo, tu me ama, nós nos amamos, que é uma frase do Rui Carlos Ossmann, não é uma frase do Manuel Bandeira, nem da Maria do Carmo Campos. E significa apenas isso. Se a poesia tu diz determinada coisa, aquilo ali é uma garrafa de água cristalina, e significa apenas que aquilo ali é uma garrafa de água cristalina, isso não é poesia. Poesia tem que ampliar o significado, poesia tem que fazer o leitor pensar, a poesia tem que ser opaca, a poesia tem que fazer girar o mundo, tem que fazer o cara... mas... Por isso que o grande poeta do Brasil, há muitos anos, é o Carlos Nejar. Porque o Carlos Nejar faz uma frase e te dá uma paulada, e tu fica, opa... O que ele quis dizer com isso? Daí tu fica meio perdido. Mas o que é exatamente? Aonde que eu consigo me aproximar? Aí tu tenta ler, que é também, muitas vezes, o que faz o Doutor Nicanor. É uma poesia rica, uma poesia opaca, uma poesia cheia de significado. Muito bem, então, escutemos um pouco o nosso querido Luiz Nicanor. Nicanor, como tudo começou, como desenvolveu, como chegou até aqui, o que significa para ti a literatura? Você agora tem aí 30 minutos para você falar à vontade, contar pouco da tua vida literária. Pode falar alguma coisa da pessoal. Em primeiro lugar, né, depois de toda essa emoção de ouvir tantas palavras assim inesperadas sobre a minha pessoa, eu tenho que colocar um detalhe que eu estou em minoria. Eu estou sendo homenageado por 3 grandes, como dizia aquele poeta dos Andes, grandes entre os grandes, a se referir a Paris Torelli. Eu cito a Paris Torelli porque, pelo picaresco que há pouco falou o Jablonski, vou entrar um pouquinho também nesse assunto. Mas quero deixar bem claro que a minha posição está mais em perda, porque eu estou sozinho sendo homenageado, como eu gostaria de estar homenageando. É constrangedor, eu percebi que é constrangedor. E vamos dizer assim, é uma situação que a gente fica, meu Deus, eu vou dar um beijo em cada um, ou vou fazer o quê? Mas uma coisa tem que levar a sério, como disse o Monks há pouco, que a gente não interessa o que é o absoluto, quem está nos regendo, quem seja isso, respeitando qualquer ideologia ou religião, seja lá o que for. Mas é uma bênção quem vai entrar nos seus 80 anos e que sempre quis lutar em prol da cultura, ou aprender alguma coisa, ser um aprendiz de feiticeiro. A propósito, já abro um parênteses para dizer, e eu lamento muito, muita gente critica o Mário Quintana, mas sim, claro, ele é um poeta que tem uma parte simplificada, mas pelo menos ele tem um livro dele que o pessoal parece que não dá atenção e tem que dar, que é o Aprendiz de Feiticeiro, justamente esse, que ele escreveu em 42, que tem umas tiradas incríveis naquele livro. Até inclusive meu amigo Monks, que está aqui, fez uma paráfrase, aliás, é uma intertextualidade importantíssima num poema dele, quando ele fala:
morto da sua beleza. Eu sou tão emocionado que até esqueci a palavra exata, vamos dizer assim, a citação exata. Me perdoe, se eu lembrar eu volto. Mas só para registrar que o Monks fez isso. Beleza. Sua mortal beleza. Como é? Ferido de sua mortal beleza. Ferido de sua mortal beleza. Isso é do livro do Mário Quintana, Aprendiz de Feiticeiro. Então, eu fui um aprendiz de feiticeiro na literatura. Já pego o gancho do Jablonski, que falou uma coisa muito importante sobre o meu modo de piada. Eu sempre tinha, quando era novo, ficava impressionado quando meu pai dizia, e outro, que desde 1600 e lá vai pedradas, quer dizer, quando nasceu o Miguel de Cervantes Saavedra, que ele escreveu vários livros, Novelas exemplares. Novelas exemplares, não sei o que, de Numância, que eu esqueço agora. Isso, só o Dom Quixote sempre tira o primeiro lugar no melhor obra mundial. E o assunto estava evidente, como seguiu Machado de Assis, e eu tento palidamente seguir, que é seguir pelo picaresco. Porque quem pegar, são 3 pontos importantes que, por exemplo, que alguns críticos, alguns não, talvez a maioria, aponta que ele falou há pouco que ele era um caramujo, que nem o Machado de Assis, por isso que ele era chamado do bruxo do Cosme Velho, que ele viveu a maior parte dos tempos no Cosme Velho. A casa dele até estava do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A casa dele até estava conservada, mas eu soube que desabou, não existe mais. Bom, mas aí são 3 detalhes. Usar a ironia, usar o grotesco e o humorismo. Quem usar esses 3 itens, esse tripé, está escrevendo sobre a comicidade da vida. Então, qualquer conto, qualquer coisa para tirar aquela coisa assim digamos, de coisa feia, de levar pelo lado negativo, de patelar ou pesadelar, vamos dizer assim, de ser uma ideia, pesadelar, como falava muito o Lovecraft, que é o fundador dos mistérios, dos contos de mistério, ficção científica e tudo. Use o lado picaresco, porque o ser humano realmente, apesar de tudo, tem gente que diz assim, por que o brasileiro, com tudo que sofre, está sempre na crista da onda? Às vezes por coisa simples, gosta de carnaval e futebol. Quer dizer, é picaresco isso, mas é a realidade. Então é importante isso aí, tem um lado. Então esse aí é um dos lados que eu sempre levei como meta ao fato de escrever. E essa história que foi comentada também, que merece um detalhezinho, sobre a poesia opaca. É óbvio que se formos pensar, quem lê jornal, uma crônica, um texto de jornal, não tem nenhum compromisso com figura literária, nem nada que tranque a leitura do leitor. Passa apenas uma informação. A crônica até pode, o conto já há quem discute. Até citamos há pouco Mário Quintana. Ele tem um detalhe, de uma entrevista que foi publicada, inclusive, na sua obra completa, que ele diz: eu não escrevo conto porque me disseram que tem que botar figura literária em conto. E se eu pecho numa figura literária, eu estou mais ou menos, não estou dizendo literalmente o que ele disse, eu já fico perdido e perdi o sentido do conto. Aí eu tenho que reler. Então, se é para escrever assim, eu não escrevo conto. E só escrevi um único conto. E realmente, foi premiado esse conto dele, saiu numa antologia e saiu na sua obra completa. A 7ª personagem. Mas então, agora tem um detalhe. Qual é a linguagem? Claro que o Monks aí, o Jablonski, que são pessoas que se dedicam a transmitir e ensinar, sabe que o mundo não estaria a salvo, não teria crescimento intelectual se não fosse a poesia. É que a pessoa não pensa, né? Quer dizer, a pessoa não, algumas pessoas. A minha filha Amanda, que disse que palavras assim absolutas são muita gente, não pode englobar todo mundo. Então, quando eu digo a pessoa, referindo a todas as pessoas, está errado. Algumas pessoas. Penso que a poesia é apenas escrever palavras comuns. Essa poesia não vai ajudar em nada, porque o único texto que ajuda a pensar e que ajuda o crescimento intelectual é exatamente a poesia. Não existe outro. Por que se usa figuras na prosa? Para imitar a poesia, obviamente.
Não quer dizer que não possa usar, é óbvio que todo mundo está usando. Mas a gente fala na poesia opaca. É que o poeta tem o hábito de querer escrever síntese. Se ele explicou o que ele está dizendo, já perdeu o sentido. O leitor já fica aborrecido de pegar uma coisa mastigada. Ninguém quer comer uma fruta mastigada. Então, ele quer, diz, poxa, pelo menos respeite, que eu pense um pouquinho. O leitor tem que pensar. Eu estou dizendo isso no meio do lado picaresco, apenas para responder o motivo. Mas eu não quero ficar falando aleatoriamente. Eu sei que o pessoal queria fazer perguntas, então estou à disposição. Ótimo, vamos às perguntas. Não é. Considerações. Aproveitando o gancho, tu estavas falando picaresco e como o Mário Quintana se saía à frente a qualquer crítica. E aquela ironia ferina. Por exemplo, em 1979, eu estava lançando o meu primeiro livrinho, estava me cometendo o primeiro pecado. Do meu lado estava a musa do Mário Quintana. Quem era? A Bruna Lombardi. Bruna Lombardi. Bruna Lombardi. Pecados do Dragão. Eu já li as obras. Essa é a terceira musa, porque a primeira foi a Meirelles. Ripoll, a segunda, a Cecília Meirelles, e a Bruna Lombardi, a terceira. O Mário estava... Os olhos dele eram fixos na Bruna. E tinha uma moça que vinha e corria, uma foquinha, tu que escrevesse para jornal, quer dizer, ela vinha e dizia assim, no ouvido do Mário. O Mário não queria, dava o ouvido e ficava olhando para a Bruna. E eu olhando os dois. Eu não autografava nada. O Mário Quintana tinha uma pilha desse tamanho. A Bruna, outra. Cada sorriso da Bruna me encantava também. Eu não ficava só no sorriso. Eu também descia, olhava para baixo, olhava meus pés, talvez. Bom, aí a moça chegava, daqui a pouco, chega uma outra e diz assim, Mário, esta moça que chega e o que ela te diz no teu ouvido? Quem é essa moça? Uma desconhecida íntima. Ou então, quando o Mário, dizem que o Mário ficou pé da cara porque fizeram uma objeção, que é exatamente o que eu tenho a mania de dizer. E eu fiquei feliz da vida quando, ao meio-dia, o Jablonski traz essa questão. Eu não chego tão fundo a Manuel Bandeira, talvez pela minha paixão por o poema. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou o amigo do rei. Lá terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Eu moro no bairro Passárgada, que um maluco faz tantos anos, no tempo que era Torres, porque ali o rio Mampituba não ia ao mar. Ele entrava à esquerda a 1,5 km e assoreava. E não saía o barco nem entrava. Então ficava o pescado morrendo, os pescadores não saíram. Aí o Mário Andreas, em 1973, instado pelos integralistas, pelo Pedro Américo Leal, pelo Ariosto Jäger, lá dentro da SAP, Sociedade de Amigos da Praia de Torres, disse, vamos abrir um canal para chegar até o mar. Aquela área ficou do outro lado. O que era Torres, que era a cidade culta, ficou do outro lado, no bairro que não é mais Passarga, era Bazarca, na linguagem dos pescadores. Então, eu tenho um respeito enorme. Eu imagino o Manuel Bandeira no pneumotórax, no poema dele. Mas o que eu sempre disse é o seguinte, o Mário Quintana e o Manuel Bandeira deram dignidade poética à prosa. Sim. Querem ver? Onde está a poesia? Onde está a opacidade, se não o talento da ironia fina, quando? Esses que vivem atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. O Faquinelli gostava demais. Imagina, podia ter dito eu, um elefante. Podia ter dito eu, um elefante.
receberiam tudo, porque à época a Globo estava todo momento querendo um diário. Lembro das agendas, o Mário Quintana formava fila para colher. Até então, o Mário Quintana, à noite, quando saía do Correio, era um cliente indigesto para a volta, porque dormia e regurgitava sobre a mesa suas cachaçinhas. Mas a partir de 1970 e 76, ele faz 70 anos, em 76 ele publica o Batalhão das Letras. Eu, o caderno guia da Zero Hora, queria o passe do Mário Quintana. 3 anos depois morre o velho Breno Caldas. 3 anos antes da morte, estavam com um problema de dinheiro e queriam o Mário. E foi a Zero Hora que inventou a história de que o Mário Quintana havia pedido para entrar na academia. Mário Quintana nunca assinou nenhum pedido de ingresso na Academia Brasileira. Sabiam? Eu não sabia. Nunca. Eu estive em 92 como representante da Casa do Poeta Rio-Grandense, eu era o vice-presidente cultural e fui lá para formar o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura. E peguei o Carlos Nejar e fiz a campanha para o Nejar, e o Nejar ficou 2 anos como representante dos produtores culturais lá. Tudo tarefa, consegui a adesão do fundo do pró-reitores e tudo. Nesse processo todo, o que nós tivemos nesse processo? A dona Maria do Carmo, secretária do Austregésilo, quando eu cheguei lá, eu digo, eu quero cópia dos requerimentos do Mário Quintana pedindo ingresso na academia. Não tenho, doutor Monks. Nunca ele assinou nada. O que ele escreveu foi um bilhete, um telegrama. Resolvi pedir a mão da noiva. Ponto, Mário Quintana. Puxa, novidade. E a Zero Hora queria e promoveu o Mário. Mário não foi aceito na academia. Depois veio com aquela foto famosíssima, lembra? Do Manuel Bandeira, do Vinícius de Moraes, aquela foto dos 5, do Paulo Mendes Campos, do Turbon. Tudo para fazer pressão. O Mário nunca teve nenhum interesse. O Rubens Pilar era prefeito do Alegrete e o Monteiro, que é de Caçapava, meu amigo, era chefe de gabinete dele. E disse, vamos homenagear o Mário, olha a notoriedade do Mário, o homem do Alegrete. Mandaram um ofício para o Mário. O Mário mandou dizer, o engano em bronze é um engano eterno. Aí era um hábil Monteiro, era prefeito Pilar, que era um padre, que entrou na política e foi prefeito e disse assim, tá aí, vamos fazer um monumento. Tá no engano, tá lá. Tá lá, é isso aí. Então, o Mário nunca, ele era picaresco também, e de uma ironia finíssima. Mas voltando... Tudo isso para dizer. O que o senhor pretende fazer de talvez projetos futuros? Pretende escrever alguma coisa mais picaresca? Falando de histórias picarescas, eu me lembro de várias, mas uma que eu achei muito engraçada foi a história seguinte, que daí o teu pai, o doutor Bonifácio, teria contado que conheceu na Rua do Ouvidor, então o advogado genial brasileiro, Rui Barbosa, que teria um cachorro, e esse cachorro saía correndo e ia para um açougue que ficava na rua, ali na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor é a rua mais importante do Brasil, porque foi citada nos livros do Machado de Assis umas 1000 vezes. Então daí o cachorro ia lá, roubava uma linguiça e saía correndo e comia. Depois ia lá de novo, roubava outra linguiça, saía correndo e comia. Depois ia lá de novo e todo dia roubando linguiça, e roubando um monte de linguiça e comia as linguiças. O dono do açougue chegou no Rui Barbosa e disse assim, primeiro marcou um horário, marcou o horário, ele chegou lá e disse, isso tá no livro de ontem e de antanho do Dr. Nicanor. Essa história é maravilhosa, maravilhosa. Aí tem uma outra história ali que eu achei, que inclusive quando eu li eu chorei, eu me emocionei, mas essa não, essa é engraçada. Aí
chegou o dono do açougue e perguntou para o Rui Barbosa: então, seu Rui Barbosa, eu gostaria de saber, se acontecesse uma situação destas, que uma pessoa tem um cachorro, o cachorro entra no açougue, rouba salsichão, rouba linguiça e tal, o que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Eu devo cobrar essa pessoa? Claro, o senhor deve cobrar. Ah, então tá. O cachorro é seu e custa 150 mil reais, eu acho que é isso? 150 mil reais. Ah, então tá. Pegou a carteira e deu 150 mil reais para o dono do açougue. E o dono do açougue se levantou, então passe bem, tô indo. Ele, opa, não, a coisa não terminou aí. Deu, por que não terminou aí? Mas eu já contei a história, o senhor já me pagou. E daí o Rui Barbosa disse assim, mas a minha consulta custa 300 mil reais. Isso aí, meu pai ouviu na rua do ouvidor isso aí. Pode ser anedota, mas... Lembra um pouco aquele conto do Malbataan, que é o vendedor de conselhos, né? Que é mais ou menos a mesma história. Vai, tenta. Não, mas o que o senhor está vendo conselho? E aquela conversinha, entende? Eu, não vou querer sim, mas já, essas alturas ele tinha dado 10 conselhos e apresentou a conta. Eu acho que é mais ou menos, é interessante. É, né? E daí o Rui Barbosa cobrou os 300 mil reais, eu achei muito engraçado. Essa foi boa. Eu até citei mais isso, claro, poderia ser considerado até uma anedota, de repente, mas como existe aquele anedotário da academia e outros livros que o Humberto de Campos escreveu, citando detalhes com famosos, não encontrei, né, citado em lugar nenhum, mas como o meu pai ouviu isso lá, que ele morou um mês no Rio de Janeiro, isso em 1911, eu acho. Não, eu estou me enganando, eu acho que é 15, uma coisa assim. Nessa época antiga, é possível que seja fato real. Quando o rio fervilhava, né? Fervilhava. Ele foi morador lá, ele tentou uma cátedra de psiquiatria, até eu conto isso também no livro. Sim, conta sim. Uma história que eu me emocionei, que está no livro de ontem e de antan, mas eu não vou me lembrar do nome das pessoas, porque eu não sou aqui da região, eu não sei qual é que era o nome do médico importante, que aconteceu alguma situação que o doutor Bonifácio se desentendeu com um médico importante aqui da cidade. Sim. Isso, aquela história maravilhosa. E daí o doutor Bonifácio estaria escrevendo, se eu não me engano, ou escreveu um livro de pediatria, estudando determinados assuntos médicos. E esse doutor importante aqui de São Antônio da Patrulha tinha um filho com a doença que o doutor Bonifácio estaria estudando. Pelo que eu me lembro, quando eu li, eu acho que era isso. E se quiser me corrigir, por favor, né? Porque eu não me recordo direitinho da história. Aí aconteceu a situação. Esse médico de Santo Antônio levou o filho para muitos especialistas e esses especialistas disseram: tá desenganado, vai morrer e tal. Mas havia uma espécie de desentendimento entre o doutor Bonifácio e esse médico. O doutor Bonifácio chegou num amigo comum de ambos e disse assim: pede pro doutor fulano de tal trazer o seu filho pro meu consultório porque eu acho que eu consigo resolver o problema. Aí esse rapaz, esse senhor falou com o médico levou o filho e o doutor Bonifácio curou o filho que estava desenganado e queria morrer. Aí a parte que eu acho emocionante, eu chorei quando eu li, né? Cada vez que alguém falava mal do Dr. Bonifácio na frente desse médico, ele dizia, na minha frente não. Aí comprava briga com a pessoa por causa dessa... Eu achei lindíssimo. Essa história talvez eu possa dizer resumido, claro, a essência da história toda foi dita ali pelo Jogons, mas quer dizer, como é que eu vou dizer assim? Eu fui testemunha ocular, vamos dizer assim. Eu não me lembro agora se eu tinha 14 anos, mas o desentendimento foi o seguinte: naquela época era antiético um médico atender um cliente que fosse de outro médico. E houve um caso de um cidadão que morava nessa avenida que nós estamos aqui em frente, a Borges de Medeiros, um cidadão que morava aqui, uma família que eu sempre fui amigo de toda essa gente, conhecidíssima aqui de Santo Antônio, que parece que era o doutor Alvarez que tratava, e um dia o doutor Alvarez estava afastado por algum motivo. Então esse médico famoso é o doutor Alvarez. O doutor Alvarez. O doutor Alvarez... Não, meu pai atendeu esse cliente numa situação de emergência. E o doutor Alvarez inventou de tirar satisfações do meu pai. E meu pai tinha um defeito, ele era franzido, pequenininho, assim, tudo.
Mas ele não tinha pavio. Tem gente que tem pavio curto. Meu pai não tinha pavio. Não adiantava dizer que vai queimar o pavio curto. Falou, ele explodiu. O cara falou, ele voou no pescoço do cara. E rolaram no chão. Brigaram, chegaram a brigar. Aqui nessa avenida, lá em cima, onde tem aquele bar que está em ruínas agora, no Bar Central. Eles foram apartados e ficaram naquela. Ficou uma situação não resolvida. Eles não podiam se encontrar, andavam até de revólver, não sei se a coisa poderia se tornar pior. Mas os dois naquela época andavam armados. Mas a família, as famílias estavam preocupadas com aquilo. E de repente aconteceu essa situação dramática na família desse médico, que ele tinha 4 filhos homens, um morreu por um acidente em casa, já tinha perdido um por um acidente, um filho sufocou em brincadeira um dos filhos, e o terceiro, que era o caçula da época, estava com uma doença gravíssima que ninguém conhecia também, e ele procurou toda a Argentina, não sei se foi os Estados Unidos, mas eu sei que a Argentina, o Uruguai, alguns locais aí, e mandaram para casa, hoje se diria, paciente terminal, não tem nada o que fazer. Quando meu pai soube da história, e era até um dono de uma loja famosa, que é a única que tinha livraria em Santo Antônio, que era a Casa Ramos, antes Casa Nunes, depois passado para a Casa Ramos, ali tinha a livraria, encontro de escritores, é uma história bonita, podia contar mais coisas, mas não fugindo muito do assunto. E meu pai soube, chamou esse cidadão e disse: olha, eu sei que tu é muito amigo do doutor ali, eu e ele temos uma pendência não resolvida, e eu não tenho a cara de pau de chegar lá para me oferecer para atender o filho dele. Se ele me distratar num drama desse, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho condições de aturar esse desaforo e eu não vou correr esse risco. Mas a minha consciência de médico me diz que eu tenho que agir nisso. E ele contou lá pro outro. O outro veio buscar ele. Buscou o meu pai para ir na casa dele. Mas sério, né? Entrou, examinou. Não, aqui está havendo equívocos. Coisas de ontem e de antanho, né? E ele fez o exame, cuidou do tratamento, cuidava o filho dele como se fosse o filho dele. E o Guri, se não me engano, está vivo até hoje. Eu não soube mais notícia dele. Eu, quando me formei, o irmão mais velho dele é médico também, foi médico, estudou comigo, e trabalha não sei aonde, é mais velho que eu atualmente. Ele é uns 4 anos mais velho, que deve estar com uns 83, 84. E esse, se não houve outros problemas, por essa doença não morreu. Tem várias histórias nos livros do Dr. Nicanor que são marcantes. São marcantes. Aí... Se tivessem as pessoas lido, acabariam vendo que são marcantes, que são importantes. Mas como a gente não ouve comentário em lugar nenhum, a impressão que tem é que ninguém leu. Não, claro, eu falo assim, citando o nome, não se cita nomes, nem em crônicas, porque isso é uma questão até de ética, vamos dizer assim. Mas quando é um final feliz, não tem por que não citar. Estamos depondo para a história. É para a história. Por falar em depor para a história, o Paulo Tim, hoje ao meio-dia, na tua casa, lembrava quando tu conhecesse a dona Arlete. Sim, pois e podia trazer o assunto à tona, baila. Que coisa fantástica. Olha que interessante. Um detalhe, ela tinha 16 anos e eu era um... eu me lembro que eu li isso aí. Um rapaz espigado. Eu me lembro. E eu escrevi um poema para ela. Não, mas o que é curioso, quando ele leu, foi a data do poema. 21 de abril. E 21 de abril foi de 21? 21. Foi que a minha esposa saiu de casa e nunca mais voltou. Agora, por ocasião... Agora que me caiu... Para falecer. Para falecer. Foi para o hospital e não voltou para cá. Bah. Na mesma Mas que data. coisa curiosa. Vamos ver o poema, Paulinho. Muito bem. Coração náufrago. Eu te vi e foi aquele impacto. E meu coração, já velho náufrago, sentiu-se criança. Sentiu que o passado já não era e que há sempre a chance de se começar a vida de novo. Mas meu coração, velho náufrago, cansado dos portos e das tempestades, quase ressequido, não pôde acreditar na realidade. Quanto amor a desfilar ao longo dos anos, quanto coração o meu deixou ferido, quanto coração ficou a sangrar. E meu coração embrutecido nada sentia. Escondia-se da vida, escondia-se do mundo e me fazia ostentar um sorriso feliz. Ah, falso sorriso! Mascarava um triste, um incompleto. E meu coração, navio perdido, saía
a novos rumos ignotos e voltava sempre lacerado. Era falsa luz lá no horizonte. Parecia um porto, parecia um farol, porém era um fogo fato. Não era um rumo, e meu coração, resignado, muitas vezes perdia a dúvida e continuava à espera de seu porto de descanso. Mas um dia raia o sol, um dia a bruma se dissipa e o coração marinheiro não acredita. Deve ser uma miragem do deserto. Lá está a felicidade. Tudo brilha, o mundo é belo, a justificativa para se amar. Primeiro poema dedicado à esposa, futura esposa, Arlete Vargas, de Luiz Nicanor, 21 de abril de 73. A maravilha. Não, mas cabe uma explicaçãozinha. O poema, naturalmente, é simples. Poema não se explica. Não vou explicar o poema. Olha, a poesia não se explica. Não vou explicar. Nega a poesia. Não, vou explicar um motivo. Não, o motivo da escritura. É o motivo, É o motivo da escritura. As circunstâncias. E também não menosprezando nem subestimando a capacidade, porque eu tenho eu tenho 2 netos que já estão namorando meninas novinhas, inteligentíssimas. Então já não pode menosprezar a idade das pessoas. Mas eu estava tentando namorar uma menina de 16 anos. Então eu não ia E escrever tu uma tinhas poesia. 27. Eu tinha, por aí. Olha só. Eu não queria. 11 eu não anos ia, mais velho. Eu não ia escrever palavras empoladas para não ser entendido. Olha, nada de opacidade. Opacidade aí não dá. A brincadeira cabe. Tá certo? E o teu poema? Me chamou a atenção. Mas vamos dele. hoje lemos aqui, Vamos dele, até um dia, quem sabe, quando eu fizer 80 anos, não vou merecer dos amigos, e daqui a pouco, hein? Também alguma homenagem. Aí nessa. eu leio esse poema. Estou nessa. Mas me chamou a atenção porque ele tem esse poema, começa com um verso que eu também começo um poema com esse verso, que é Eu Te Vi. Eu gosto muito da expressão, usei, e me chamou a atenção, por isso que eu quis mostrar ele. Espero, quem sabe, ser objeto dessa cerimônia um dia, eu né? gostaria- Gustavo, estamos requerendo ingresso para ano. Agora é esse ano, é em setembro. Agora já 80? 80. Agora em setembro? É, em Meu setembro. conterrâneo, meu O meu coetâneo. aniversário, 29. É. De setembro, ele. O meu é 11 de Tu é 11? setembro. É um Dia do dia da proclamação da República Rio Grandense pelo Dia Antônio de Souza Neto no Isso. Campo dos Menezes. em 1836. Viu? E aí começa a história do republicanismo no Rio Grande, que desemboca naturalmente em Júlio de Castilhos. E desemboca de Júlio de Castilhos no Borges de Medeiros, que eu conheci. Pode parecer estranho, mas eu conheci o Borges de Medeiros. Claro que ele já era um senhor, eu era menino, né? Pai também. Mas ele caminhava muito na rua de Caxias, na rua Duque de Caxias, que eu transitava muito ali quando era menino, éramos vizinhos. Bom, e Borges de Medeiros desemboca em quem? Em Getúlio Vargas, que era também uma espécie de herdeiro de Júlio de Castilhos, ele que faz o discurso fúnebre de Júlio. E quem é o herdeiro de Getúlio Vargas? É o Brizola. Então é uma linha sucessória que corresponde ao desenvolvimento do republicanismo progressista no Rio Grande do Sul, avançado. Corresponde à corrente progressista, que hoje tem outras expressões, né? Mas é sempre bom lembrar E qual é o essas coisas. convite do Flores da Cunha para o doutor Bonifácio? Ah, esse é engraçado. Ele nega. Esse é engraçado. Porque ele não aceita. Vamos contar. Conta pra história. Essa é Conta pra engraçada. história. Vou contar, mas antes eu comento aqui dentro do que ele falou. Aqui também tem a situação quando o Borges de Medeiros esteve em Santo Antônio. Ô, beleza. Teve um negrinho que era um cidadão. Depois esse negrinho se tornou um pedreiro no futuro e era um cidadão dos mais... que naquela época havia muita, aqui em Santo Antônio, uma coisa histórica, Tinha até o Clube dos Negros. sim, o preconceito racial preconceito terrível. era uma coisa que a gente fica até com vergonha de falar isso. Mas esse cidadão Tem que ficar com impunha. vergonha. Preconceito racial é uma coisa nojenta. Vergonhosa. Mas esse cidadão, ele era tão respeitado. O meu pai, até o último tempo de vida dele,
Depois que meu pai eu já era médico e tudo, eu me lembro que meu pai ia vários domingos almoçar na casa desse cidadão. Foi o tal que soltou os foguetes quando Borges de Medeiros entrou em Santo Antônio. Mas ele perguntou a história do Flores da Cunha. Do Flores da Cunha, Flores o da convite para o teu pai para o Tribunal de Contas. Essa aí é fantástico, porque meu pai... Veja que interessante. Meu pai tem duas histórias dessas, mas não sei se dá para contar as duas, mas vamos a do Flores da Cunha. Flores da Cunha, esse se falasse picaresco na frente dele, ele dava uma gargalhada, queria dizer que ninguém teria condições de ganhar dele. Ele era um piadista, ele dizia nomes feios, palavrões na frente de qualquer um. Tem histórias fantásticas dele que os outros contos já vi em livros. Tem o Renato de Sá, que tem um escritor de Porto Alegre, que escreveu vários livros sobre memórias da Rua da Praia, tudo. E tem histórias que como que eu vou dizer que é inventada se o meu pai e o meu irmão mais velho estavam presentes? Então não dá para dizer que é mentira. Eles estavam presentes, eles assistiram. Mas vamos a essa. Meu pai tinha ido trabalhar em Santa Rosa, foi o primeiro emprego que ele pegou. Doutor Bonifácio. Doutor Bonifácio. Quando ele foi formado, ele foi para Santa Rosa assumir, estava sendo fundada a firma Dene e Conceição, que era um grupo empresarial inglês que estava envolvido com comissões de terra, distribuições de lotes, vendas de lotes, assentamento de colonos e imigrantes que chegavam, que seriam naturalmente os imigrantes que estavam aqui. Então, era todo esse serviço. E para funcionar essa firma, era necessário haver um engenheiro para cuidar dessa parte burocrática de divisão e médico, porque naturalmente o número de funcionários era de grande porte. Como houve um desentendimento lá, porque aconteceu uma coisa curiosa. Até eu esqueci de falar para o Jabos, que uma vez eu tinha dito errado uma informação, não sei, eu não me lembro se passou errada. Estava tão entusiasmado na leitura do livro que ele deve ter citado de novo e eu não me lembro. Eu botei que... que eu disse para ele? Eu que disse errado para ele, que a primeira esposa do meu pai era a filha do João Dene, mas não era a irmã. Ele tinha duas irmãs. Uma casou-se com um engenheiro e a outra casou com meu pai. Quer dizer, elas pegaram justamente o pessoal mais graduado que estava no momento. Tinha faculdade. Tinha faculdade, porque eles foram trabalhar no sertão de Santa Rosa. A maioria era gente, como é que vamos dizer assim? Tinha muitos que eram... humildes, sem instrução. Além de humildes, caboclos, vários fugitivos de justiça. Gente até perigosa. Bom, mas não veio o caso. E meu pai começou a se aborrecer lá, uma série de histórias que eu não vou perder tempo contando, e resolveu mudar de vida. Primeiro, ele se inscreveu para ser ministro do Tribunal de Contas do Estado. Naquela época era através de inscrição. A pessoa se oferecia para o cargo. Até hoje tem uma certa coisa ainda, mas vale mais a parte, o QI. Não é? Quem indica? Não é quociente de inteligência. É quem indica. É. Mas era um cargo dos mais, como vou dizer assim, mais disputadíssimos da época. Vamos usar muito bem remunerado, né? Muito bem remunerado. E muito bem aposentadoria, tudo bom? Bom, não recaso. E ele foi chamado em palácio e o Flores que recebeu o meu pai. O pai chegou, se vestiu, porque ele era capitão da brigada nessa época. Meu pai era capitão médico da brigada. Fez continência para ele, porque ele era general. Flores da Cunha era general, parece. General. E aí, Bonifácio? Quer dizer que quer ser, como é que é, ministro do Estado? Mas o senhor não lutou em Itororó? Não lutou em Lombas Valentinas? Como é que o senhor quer ser ministro? Tava debochando dele. O senhor quer brincar comigo? Ele, pois, sabe a Vossa Excelência que eu estou pronto para servir em qualquer lugar. E passe muito bem, bateu com isso, foi saindo. Aí daqui a pouco, ele falou, ministro Bonifácio, eu estou brincando. Tá, quando meu pai chegou em casa, ele se deu conta. Ele, Lomas Valentinas e Tororó, foi na Guerra dos Farrapos. Não, é o Guerra do Paraguai. O Paraguai estava gostando da cara dele. Era do jeito dele. Tá gozando na cara dele. Era um frasista, claro, com os preconceitos e tudo.
perdeu muito, perdeu quase tudo na vida, era um homem de posses, né? O jogo, mulheres. Aí perguntaram, mas como que o senhor chega a essa situação? Inclusive, ele que funda a Rádio Farroupilha, ele tinha uma percepção muito grande da Flores da Cunha? importância da comunicação. Como é que o senhor chegou a essa situação hoje, general? Cavalos lentos e mulheres ligeiras. Ele gostava muito de carreira. Sim, de carreira. Cavalos lentos, mulheres ligeiras, essa é excelente. Dá pra essa botar é uma boa. piadinha dele, aqui no ar não dá pra... São picantes, as piadas dele são picantes. Mas tem uma outra. O Clube dos Caçadores ficava ali na Borges, em Porto Alegre. Não na nossa Borges aqui. Na Borges, em Porto Alegre, depois ficou o Matheus. Hoje tem uma entrada ali, que entra por uma galeria e passa para a Rua da Praia. Da Borges passa, naquele local ali ficava o Clube dos Caçadores. E toda noite, a partir das 7, onde está o Floriano? Vinha alguém, vai, podia ser quem fosse, vai lá na Borges, só lá. Estava no Clube dos Caçadores, sentado sempre na roleta. E ele, uma vez, toda a pedrinha que ele botava saiu. Ele subiu na mesa, abriu a braguilha e urinou toda. Toda a volta. Claro que eu não vou dizer aqui em público, porque ele... Imaginando. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que me impressionou muito, aí eu gostaria de elogiar a parte dos escritores aqui de São Antônio da Patrulha. Eu vim de Porto Alegre, nasci e me criei em Porto Alegre. Claro que existe lá a Casa do Poeta Rio-Grandense, claro que existe lá a Academia Rio-Grandense de Letras, mas eu não conhecia essa situação de ter uma associação de escritores, né? E aqui em São Antônio da Patrulha tem o Grêmio Literário Patrulhense, é muito sério. E tem muito escritor de qualidade que tenta fazer as coisas, que participa de oficinas literárias, que, claro que houve desentendimentos e claro que alguns trabalhos são melhores e outros menos qualificados, mas tem muita gente boa. O Marne escreve muito bem, o Joelson Machado de Oliveira escreve muito bem. Quem mais que tem? A própria Tereza Araújo, que já foi premiada, contista, primeiro colocada em concurso literário. Sempre fazendo ensino. Sempre. E daí nessa Poesia na Praça virou uma espécie de tradição aqui em São Antônio da Patrulha. Depois inventaram o Prosa na Varanda, o Maurício Colar se destacando também com vários contos e poemas altamente qualificados, né? Tem aquela... A Gladys Davis escreve muito bem, altamente qualificada, né? E até as outras escritoras todas muito qualificadas, tem muita gente boa. A própria Rosalva fez muitos poemas qualificados, aquela... Delourdes. A Delourdes, muito boa. Aquela poeta que faleceu aos... não sei se tinha 90 e poucos anos. Ivone Celistre. Ivone Celistre, para mim, é a melhor poeta de São Antônio da Patrulha, disparado. Sim. É um talento assim fora do... Sonetista emérita. Isso, e a Regina Barcelos, que fez o hino de São Antônio da Patrulha. E tem mais gente ainda que eu estou esquecendo, que eu não tô me lembrando. Faz tempo que não A Solange Grandini escreve bem pra caramba. Tem vários outros escritores. E Vera daí, Maciel. a Vera, Ana Clara Maciel. Ana Clara Maciel tem poemas muito bons. Aí de escritores todos de uma organização do Grêmio Literário Patrulhense, que é muito organizado, muito bem administrado em todas as edições que teve. Aí deu o surgimento do melhor de todos, Luiz Nicanor, patrono da literatura patrulhense, na minha opinião. Eu escrevi, por isso que eu escrevi no título. Neopicaresco, 80 vezes Doutor Nicanor, neopicaresco, o melhor da literatura patrulhense. Ou seja, na literatura brasileira existiram muitos escritores de talento, mas só teve um Machado de Assis, né? Sim. Na literatura patrulhense tem muitos escritores bons, mas só tem um Luiz Nicanor. Eu sei que é constrangedor, eu tô passando esse constrangimento também, né? Mas... É bondade, isso é bondade. mas é constrangedor. Eu estou de aniversário. Palavras finais do homenageado. Estamos terminando a entrevista, agradecendo ao Estúdio Tanto. Que tem um programa Tanto a Dizer. Tanto a dizer. Por hora, nesta parte, depois tu pode te despedir, tu és a última pessoa a falar. Claro. Então, alguma coisa a acrescentar sobre o teu processo de criação, o que te motiva a criar? Fazer piada? Não,
A propósito, eu tentei escrever alguns livros de piadas. Hoje eles estariam, assim como vou dizer, até proibitivo pelo palavreado, né, que hoje é considerado politicamente incorreto. Mas, na realidade, eu tenho que confessar isso, pode ser uma coisa que não muito clara, não muito bem receptiva a quem ouve. Eu devo imaginar que se não fosse a pressão do meu pai, talvez eu não fosse médico. Talvez eu não fosse, porque o meu sonho era querer escrever. Só que eu estava equivocado num detalhe. Só escrever não resolve os problemas de outras ordens. Não quer dizer que na medicina eu faria a coisa melhor, porque eu também segui a carreira dele, que era médico humanitário. E eu também parti para essa. Não soube de maneira nenhuma usar, não diria no sentido mercantilista, que isso até é pesado demais, mas não ser tão perdulário em algumas situações. Mas o que interessa é falar da parte literária. Eu fiquei totalmente sufocado a vida toda de tentar escrever. Até hoje, parece mentira, já vai fazer 4 anos que eu me afastei da medicina devido à pandemia. Eu ainda tenho vários e vários trabalhos em manuscrito, várias e várias anotações de contos, até poesias paradas, que eu não tive condições ainda de transformar num texto apreciável, porque aquilo nem um Champollion resolveria aquela situação. Então, tu és um construtor de poemas, um operário da poesia? Seria mais... Fui sempre prejudicado pela premência do tempo, porque eu me dedicava praticamente só à medicina. E a inspiração onde ficava? Pois é, aí chegou Sim, mas existe inspiração? Existe? Machado de Assis diz que eu acho não existe inspiração. Não, até eu acho assim, existem situações, eu penso assim, existem situações que dão um gatilho, às vezes, para dar um tiro. Só que aí é que morre o perigo, como diz assim. A pessoa, às vezes, larga a inspiração no texto, está pronto o poema. Aquilo ali é apenas uma anotação do que vai ser escrito. Depois aquilo ali tem que ser totalmente trabalhado. Porque a gente pega, por exemplo, eu gosto demais, eu sei que o Monks também gosta muito, porque ele cita nos livros dele, o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa sempre diz ele que ele criou um heterônimo, o Alberto Caeiro, baseado no Sá Carneiro, que ele adorava demais o Sá Carneiro, que inclusive suicidou-se. Mário de Sá Carneiro. O Mário de Sá Carneiro. E sabe-se... O grande amor dele teria sido Fernando Pessoa. Há essa briga. Há até comentário, até quem escreveu um livro até sobre o homossexualismo do Fernando Pessoa. Mas o que está mais assim discutido nisso... O que eu quero dizer, né, para não deixar... Do Sá Carneiro. O Sá Carneiro é que tinha o Fernando Pessoa como seu namorado, era a sua paixão. Tanto que sobreveio o suicídio dele em Paris. Por outro lado, Fernando Pessoa sempre foi uma incógnita, permanecendo uma única namorada que nunca se soube que tenha chegado a uma consumação. A Ofélia Queiroz. Ofélia Queiroz. Desculpe. Não, tudo certo. Isso aí, assim. Mas eu digo assim, então... claro, quanto à sexualidade do Fernando Pessoa, realmente virou uma incógnita. Uns dizem que ele era... Hoje se fala até aromântico, existe essa palavra. Talvez naquela época ele fosse, ninguém entendeu ele. Que existem os aromânticos hoje. Então, mas o que eu chegava assim... Eu estava falando do Caeiro. Então ele criou esse Caeiro, que na realidade é tirado do carneiro. Ele tira 2 letras da palavra carneiro para formar caieiro. E esse Caeiro seria um novo Camões, o substituto de Camões. Mas hoje sabe-se que ele fez isso porque ele sentiu-se o substituto de Camões. E realmente, quem pegar qualquer texto dele para examinar, lê na primeira passada, mas que coisa simples. Começa a analisar linha por linha para ver o que esse homem está escondendo em cada palavra. Por exemplo, autopsicografia. Título de um poema. Eu quis uma vez pesquisar, até o Jablon sabe dessa história, escrever sobre sonetos definitivos. Aí fui procurar um soneto definitivo no Fernando Pessoa. Não encontrei nenhum, a não ser aquele, um soneto. Tem os 33 sonetos que ele escreveu em inglês, mas o que tem de poema, eu considero
A autopsicografia, talvez o poema mais significativo da vida dele. Só o título, só para dar um exemplo, eu nem vou entrar no poema. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E assim vai indo e vai, termina. E assim, nas calhas de roda, vive a entreter a razão, esse Aquele comboio de de cordas que se chama coração. 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 É, coração. Mas Agora, olha, se os portugueses te ouvem falando de que Fernando Pessoa era do nível de Camões, tentarão te enforcar. não, eu concordo. Eu concordo porque eu sou um admirador Eu também incrível sou. do Camões. Eu também sou. Eu sou Te amo, camoniano. te amo, te Eu amo. gosto demais do Camões. Os sonetos dele Cada eu vivo um na lendo. sua seara e no Cada um seu... na sua seara. Mas Fernando Pessoa Parece. talvez tentou, mas a gente eu acho que eu deixei claro isso aí. Ele disse que ele usou até um heterônimo para dizer que tinha um Isso eu não substituto de sabia. Camões. Ele não teve coragem de dizer que Mas ele ele era. não escreveu isso na carta de 1919, o Adolfo Casais Monteiro, quando ele refere a criação dos heterônimos, que comunica isto, quando eles estavam fundando a revista Orfeu. Presença. Não, Orfeu? E estavam naquele processo da revista. E o Orfeu. Adolfo Casais Monteiro já estava com problemas com o Salazar, depois vem para Portugal lecionar no Brasil e morre no Brasil na USP. É. Não, mas ele. Até os pesquisadores, eu não sei o número exato, mas eles falam assim, 12 heterônimos, parece. Não, E- mas eu já li pesquisador português que disse que o Fernando Pessoa teria criado mais de 70. Sim, não é possível. Mas o que se sabe assim é que o primeiro registrado tem numa carta, se não, eu não sei se é o Adolfo Casais Monteiro que recebeu essa carta, o outro, que ele declara que eu tinha 6 anos de idade quando comecei a brincar com Depas, Michel Depas, uma coisa assim, eu não estou lembrado o nome. Não, essa- Primeiro heterônimo do Fernando Pessoa, ele tinha 6 anos de idade. E o último, que era o... Puxa, eu vou esquecer agora, porque eu disse, hoje eu não dei a minha deitadinha, minha cabeça está... Mas o último dele, Tiete, não me lembro agora. Foi no final da vida que ele criou. Ele estava sempre com essa história de heterônimos. Mas aí, eu vou citar só o título, Autopsicografia. Houve quem discutisse que ele entrou para o espiritismo, por isso que ele escreveu autopsicografia, porque seria uma linguagem psicografada. Isso, pelos pesquisadores, é um engano, porque na realidade, quando a mãe dele ficou viúva, ele tinha 5 anos, ela se casou com um cidadão que foi trabalhar em Durban, na África inglesa, e lá ele era um ocultista na época. E influenciou o Fernando Pessoa, criancinha. Só que ele nunca foi espírita. E o que ele quis dizer com autopsicografia? Ele psicografou a si mesmo, através de um heterônimo. Sim, sim. Esse que era o sentido. Através de uma... Através de um heterônimo. Ele passou um heterônimo para texto. E aí aqueles textos que parecem simplesinhos, mas foram, por exemplo, as calhas de roda, que se chama Coração. Ele está falando de uma criança brincando com um trem. No primeiro Trem cheio livro, de comboios. no primeiro livro que eu escrevi sobre ti, né, a biografia literária do Dr. Nicanor, eu acabei citando alguma coisa, assim, como se eu estivesse tentando incorporar um Fernando Pessoa e tentando fazer uma espécie de vários Luiz Nicanor em um só. Sim. Porque, na realidade, tu acaba escrevendo crônica, escreve conto, escreve conto de humor, conto de casos de terror, né? De terror. E conto também uma poesia, assim, parece meio teatral, e escreve uma poesia também com figuras de linguagem mais pesadas, mais opacas, ou seja, faz várias situações diferentes. Apesar que outros escritores também fizeram isso, mas de qualquer maneira, tu acaba sendo muitos em um só. Não, a propósito... Ele sempre disse que eu sou múltiplo, eu sou vário. Exatamente. Mas sou vário. Mas eu vou falar, isso que o Jablonski falou tem que ser registrado, porque ele publicou. Eu ouvi 2 pessoas até hoje falar isso de mim. Primeiro que me falou isso foi um genro meu, que é professor, o Arno André Dias de Souza. Ele disse, puxa, tu tende a heteronímia. Quer dizer que cada texto parece que é de um autor diferente. Mas eu nunca pensei isso na minha cabeça, nunca passou, mas para quem comparar, quem é leitor e conhece a obra do Fernando Pessoa,
tanto em prosa como em verso, vai perceber isso. Porque se a gente pegar, por exemplo, os poemas do Fernando Pessoa ali mesmo, nós falamos isso hoje ali, e os heterônimos, ele faz um jogo que fica difícil comparar e dizer que não é o mesmo escritor. Na verdade, no meu modo de ver, quando ele diz eu sou múltiplo, eu sou vário, em nenhum momento ele se diz ele mesmo. Por isso eu fiz aquela anotação, ele mesmo, o outro. Ele nunca assinou o Fernando Pessoa. O que ele assinou o Fernando Pessoa, ele assinou o Fernando Pessoa, ele mesmo, o outro. Então ele nunca assumiu o seu ego. Ele trabalhou em cima do alter ego. Que estes alter egos ele individuou e criou até o neologismo da heteronímia, do heterônimo. Heterônimo. Não sei se, Eu acho que se sim. está correto. Acho Não que é? sim. Tem outra palavra que eu já ouvi, mas aí é uma deturpação de termo. Porque Mas voltando ao doutor Nicanor, o senhor tem projetos para os próximos meses ou anos? bom, essa é uma questão importante. Eu realmente fiz uma promessa que eu estou em pânico, mas, por exemplo, como é que eu vou perder um horário do meu filho, Guilherme, cuidando disso, os outros filhos aí assistindo, noras e todo mundo, vocês me fazendo essa sabatina, me fazendo viver dessa maneira, como que eu vou cumprir o que eu prometi? Eu prometi que aos 80 anos também lançaria 6 livros. É só trabalhar eu e confesso fazer agora, humildemente confesso, como se diz, eu não terminei nenhum até agora. Mas pretendo, talvez eu pegue uns mais fininhos, como se diz assim. Mas Se tu és vário também, Mas é um que está fazendo 80, o outro pode ter muito menos. pois é. É verdade. Mas, hoje em dia se diz que tem que usar clones, mas clones não deu certo. Paulinho, vamos encaminhar para terminar. Muito bem. Acho que tivemos uma oportunidade maravilhosa aqui de conviver com o Luiz Nicanor, na presença também do seu... uma espécie de biógrafo já, né? Não, que não, vai se ensaiando eu aí, sou crítico né? literário, biógrafo não. Mas é uma biografia literária, né? E também do Monks, velho amigo do Nicanor e conhecedor da sua obra também. Admirador em primeiro lugar. Admirador em primeiro lugar. Acho que tivemos uma excelente oportunidade de conviver, escutar um pouco dessas histórias maravilhosas, das suas inspirações, das suas motivações. E isso eu acho que fica um registro, né? Um registro para a história dessa cidade, para a história da literatura aqui no Rio Grande do Sul, para a história da literatura de língua portuguesa, porque isso permanece. Acho que temos que agradecer muito também a tanto, que terá tanto a dizer depois desse encontro que tivemos aqui, né? E, da nossa parte, da Cultural FM, é mais uma oportunidade de trazermos, né, aos nossos ouvintes, internautas e a todos aqueles que apreciam a literatura, um grande escritor. Aliás, nas palavras do Jablonski, sem dúvida, o maior escritor aqui da nossa Conceição do Arroio, e que tem aqui tradições, tem uma história de vida marcada tanto pela presença do seu pai, como agora também pelos seus filhos que aqui se encontram. Eu acho que poderíamos pedir, não é, Monks? Não sei se você gostaria ainda de falar, mas talvez O bate-bola pudesse... final. O bate-bola final, um pouco com Jablonski, você, e as palavras finais seriam do Bate-bola nosso... assim, rapidinho. Isso, Bate-bola. então vai. Um poema, Meu? da tua preferência. Meu? Não, de qualquer Um poema. Puxa vida. Agora. Não precisa dizer título, Não, mas autor, o que, eu li o que te marca. Eu li que agora do último livro do Monks, A Maçã na Cruz. Puxa vida, eu sabia que eu ia ter problema de mente agora. Teu poema, teu poema. Não, meu poema. Puxa vida. Diga. Um autor.
Não, eu acho Machado de Assis. Batido. Machado de Assis. Um amor que não seja mulher. Um amor que não seja mulher? Eu acho que é pai e filho, pai, avô e neto, bisavô e... O que é a crítica literária para ti? A crítica literária deve ser, eu considero um dos pontos mais importantes que existe quando a crítica é bem feita. Estimula, porque se a crítica é bem feita, ela faz a gente, se corrige a gente. A poesia ensina a pensar? Ensina. Poesia? Como? A poesia é o que mais desenvolve a capacidade de leitura, inclusive. Eu cada vez leio mais rápido. Eu tenho pouco tempo de leitura e cada vez leio mais rápido e acredito que seja pelo fato de estar sempre lendo poesias. E como fica a palavra agora na virtualidade? Tem espaço para a palavra escrita? Eu acho que isso aí é um problema muito sério, porque eu não entro nessa. Eu, por exemplo, eu já sou um dinossauro. Não vou, em hipótese alguma, seguir, eu não sigo nada virtual. Eu cito poucas, eu uso pouca citação de internet. Eu sou do livro. Gosto do livro, o livro papel. Pesquisa. Uma declaração de amor para o livro. Eu amo o livro como amo uma mulher. Zablonsky. Em 1885, Machado de Assis escreveu Casa Velha, e daí ele disse: o livro é a paz e a vida. Essa frase me marcou, tanto que eu peguei a frase, porque uma coisa bem ruim da nossa cultura, eu acho que a cultura brasileira é um lixo, é tudo ruim. Música ruim, escritores estão em baixa, a situação está péssima. E quando se pega a citação de pessoas importantes e coloca no Facebook, são sempre 99% ou 100% das vezes citações erradas. Citações erradas. Aí pego citação, é por isso que eu resolvi fazer. Peguei a citação e botei 1885, Casa Velha, página tal, Machado de Assis, o livro é a paz e a vida. Essa é uma citação certa. Não é uma citação errada que sempre aparece nas redes sociais. Aí uma pessoa pega uma frasezinha. Imagina, Machado de Assis, que foi um pessimista, aí faz uma frasezinha de amor, uma coisinha assim otimista. Machado de Assis nunca foi otimista. Ou pega a Clarice Lispector e escreve uma frasezinha otimista da Clarice Lispector sobre a vida. Clarice Lispector nunca foi otimista, ela nunca escreveu nada positivo, escreveu sempre coisa negativa. Aí coloca, sempre foi depressiva, daí coloca ali um negócio Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Machado de Assis. Ah, pelo amor de Deus, eu não sei por que inventaram isso, né? Ou seja, um monte de citação falsa, é tudo citação falsa. Essa é uma citação correta. O livro é a paz e a vida. O anzol da ideia se embaralha na toalha ou não? O anzol da ideia se embaralha. Como é que esse poema tem mais pedaço aí? Não, isso aqui eu achei lá da Grécia Antiga. Eu escrevi esse. Como é que foi esse poema? É que eu não me lembro da frase inicial. Não, que às vezes a pessoa cita um detalhe, por exemplo. Vou citar um exemplo do que o Monks gostou muito numa figura que eu escrevi sobre marinhas, quadros da marinha. E um dia alguém me perguntou isso aí, eu não me lembrava. A que poema se refere? Porque pelo título, às vezes o título explica o poema. Por exemplo, eu botei assim, ó, né? O horizonte molha as nádegas na distância. Mas eu estou falando do horizonte marítimo. O cara é tão longe que a gente afunda. Como é que é a frase, não? O anzol da ideia se embaralha na toalha. Aí, além do coleta jogo fone, do nosso mano querido aqui no livro sobre a tua obra, 80 vezes do Tony Canor. Eu não estou lembrado do poema, porque isso aí é um detalhe. Eu estou dizendo assim, ó, o sujeito deve ter, quer dizer, o eu poeta, ou eu narrador aí no caso, o eu poeta deve ter tido uma ideia, não sei por que tá a toalha em mesa aí, eu não lembro do poema agora, eu não decoro meus poemas. Então eu usei, aí tem o jogo fônico, mas deve ter um sentido porque com o anzol da ideia se embaralhou. Ou ele não tinha isca, alguma coisa tá no meio disso aí. Mas só que se eu soubesse do poema qual era, eu conferiria. Paulo pro bate-bola. O que você espera agora, Nicanor, completando 80 anos? O que você espera do Brasil? Essa é difícil. Mas o Brasil parece que antes estava numa rota de colisão. Agora parece que está conseguindo segurar algum freio, mas
Não sabemos. Porque não só os problemas humanos, existem problemas extra-humanos que estão sendo muito sérios. Cito dois. Essa história de pandemia que houve e está havendo agora as epidemias, as catástrofes naturais cada vez estão maiores. Há algo estranho. Quer dizer, como dizia o Aparício Torelli, há algo a mais no ar do que os aviões de carreira. Não está muito bonito o panorama. Ok, tuas palavras finais, então, para irmos encerrando esse encontro maravilhoso. Não sei encontro como de dizer, hoje. porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar aos 80 anos, que está perto, e ia passar por uma situação dessa. Claro que meus filhos, meu genro, Maria, minha nora e outros vão ouvir, e justamente sendo sabatinado por 3 mestres, 3 pessoas que ninguém poderia substituí-los numa hora dessa. E, além de considerar esse prêmio que eu já ganhei do Jablonski, que eu tenho que usar isso, assim, eu tentei escrever, ia sair nesta quinta, hoje que eu vi o jornal atirado no meu pátio, não sei onde estava, e não deu tempo. Que eu disse para ele que eu escrevo assim no final, eu vou ter que dizer agora em público. Eu disse que eu peguei agora para ler José Paulo Paes, Otto Maria Carpo, Manuela Cavalcante Proença, qual é o outro ali que eu peguei desses cabelos? É a Zapande, que ele falou há pouco, Massal de Moisés, vários outros críticos literários que quando eu estou cansado de ler bobagem, eu leio esses livros desses autores, porque a mente... Como é bom brincar de ping-pong com os neurônios. Então eu digo, eu tenho que ler esses livros para poder coordenar frases e poder agradecer ao Jablonski sobre esse livro. E eu digo a mesma coisa sobre esse podcast agora, essa sabatina e tudo. Eu tenho que ler esses livros primeiros para depois me preparar e dizer umas frases coerentes para agradecer. Não com as palavras tão difíceis que eu não sei se alguém aqui já assistiu palestra do Antônio Ais, que eu não citei aqui. O Antônio Ais também. Uma palavra... Quando alguém entrar e não estiver prevenido numa palestra, que agora ele já faleceu, mas que uma vez tive a oportunidade de ouvir, mas acho que foi na televisão, as pessoas ou saem correndo ou pensam que entrou na festa errada. Porque ele começa a usar um palavreado dificílimo, mas não é palavreado de palavras mortas, essas coisas que eu faço de vez em quando. São palavras do léxico, palavras da filologia, da gramática, dos estudos, de toda a alta gramática. Tudo que existe em gramática, esse homem citava, aliás. Então, eu não quero aprender isso, nem complicar. Mas cabe aquela velha frase, o Machado de Assis, quando escrevia as suas primeiras cartas, respondia assim: um servo às suas ordens, muito obrigado. Eu copio o Machado de Assis. Encerrando, então, essa extraordinária oportunidade aqui de convivermos dos 80 anos com Nicanor, queria lembrar um final, né? Por falar em poesia, o final do poema das Sete Faces, né? Com o nosso poeta maior, né? E que ele termina o poema uma coisa muito singela, que ele diz assim, pois é, né? Essa noite maravilhosa, essas estrelas, essa oportunidade, né? E nós aqui com essa aguinha, né? Ele fala o conhaque, né? Eita, mundo besta. Meu Deus. Eita, vida besta. Vai devagar, devagar as janelas olham. Eita, a vida. Cidadezinha Drummond de Andrade. Cidadezinha Eita, vida qualquer. besta. Eita, vida besta. Muito obrigado, Muito bom. obrigado, Nicanor. Obrigado, Jablonski. Obrigado, Paulo. E vocês? Em nome da comunidade literária do Rio Grande do Sul, nós agradecemos. E a gente fica esperando uma nova oportunidade e vamos fazer uma cobertura do teu próximo livro. Um beijo. Um beijo. E no aniversário do Monks e do Tim. Agradecemos também o Jablonski em agosto. Aí o Fernando que está ali também, temos que agradecer a presença dele. Muito bem, muito obrigado a todos. Obrigado. Vamos então encerrar. Muito obrigado a todos que aqui estiveram colaborando para esse evento. Até.